Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro de todas as madrugadas, no clamor da madrugada. Ai de nós, se não tivermos unidos no clamor da madrugada, porque a situação é cada dia mais pior na terra. Ontem mesmo Deus estava trazendo ao meu coração para me convidar você para nós começar a clamar, porque existe uma guerra no mundo espiritual contra a tua e contra a minha vida e contra a família, contra tudo. É por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra eles, os principados que agem no mundo espiritual guerreando. Eles guerreiam de toda maneira para tentar abater nós, nos abater, aqueles poucos e poucas que ainda estão de joelho, que ainda estão voltados para a oração, voltados para ter intimidade com o Senhor. E a intenção do inimigo é acabar com nós, é nos enfraquecer. Então, antes de começar esse vídeo, terminando aqui Tiago capítulo 4, nós vamos falar do versículo 9 hoje. Eu quero te convidar para nós unir as nossas forças nesse clamor, pedindo a Deus para detonar, para destruir essa guerra maligna no mundo espiritual contra a igreja, contra a minha vida e a sua vida. Isso tem nos abatido muito. Eu, por exemplo, tenho sofrido um impacto tão grande aqui em Valadares com respeito à guerra espiritual, que o meu corpo físico tem sentido muito, e eu tenho certeza que muitos por aí estão também sofrendo essa guerra espiritual. E o inimigo não para, se ele não te atinge de uma maneira, ele te atinge de outra. E ele procura o jeito que ele quer procurar é desarticular, é acabar com nós, nos enfraquecer. Mas em nome de Jesus Cristo nós vamos ser fortalecidos pelo poder da sua palavra, da palavra do Senhor em Efésios capítulo 6 e 10. Bom, meu amigo, fica comigo até o final, nós vamos fazer uma oração poderosa aqui nesta manhã. Oração toda que é levada ao Senhor de coração, de alma, ela é poderosa, seja ela gritando, ou seja ela falando, se ela for voltada para o Senhor, ela é considerada poderosa. Amém? Fique comigo até o final, como eu já te chamei aí, para nós orar por você e sua família. Você pode, eu vou procurar um meio de ver como você consegue colocar seus pedidos de oração. Aqueles que me tem no Zap, quiser passar no Zap os pedidos de oração, passa, que eu vou estar descendo na madrugada e apresentando um por um. Amém? Tiago capítulo 4, a partir do versículo 7, aqui está falando sobre a cura interior. Minha cura, sua cura. Versículo 7 e 8 foi o que nós já fizemos ontem. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus, nós explicamos isso aí no vídeo passado, de como sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus é obedecer. Primeiro ponto é obedecer em tudo. Mas nós vamos falar num versículo muito interessante aqui no 9, que aí segue uma sequência da palavra de Deus aqui, que fala assim: afligi-vos, lamentai e chorai. Irmãos, eu estava aqui meditando nessa palavra, pensando nessa palavra, e aí em seguida fala assim: converta-se o vosso riso em pranto
e a vossa alegria em tristeza. Eu fiquei pensando, eu fiquei aqui imaginando, eu falei, gente, mas como isso? Como pode isso? Espírito Santo me ajuda, me dá a interpretação correta, para me entender esse negócio de afligir. Você se afligir, você prejudicar a sua natureza humana, você procurar se entristecer você mesmo por alguma coisa, em vez de você estar alegre, contente, porque a palavra de Deus, ela traz alegria, ela traz esperança, ela traz algo grande. Aí eu fui entender que esse versículo 9, irmãos, esse versículo 9 ele está se referindo a mundanismo. A mundanismo. Que a nossa alegria não pode estar voltada no mundanismo. O nosso riso, o nosso contentamento não pode estar voltado com as coisas do mundo. É isso. Porque se nós tiver voltado o nosso riso, e se nós não nos afligir, que olha, presta atenção, afligi-vos, lamentai e chorai. Se nós não nos afligir diante dessas situações, quer dizer, nos reter, nos deixar, nos sair fora dessa situação, nós vamos estar compartilhando com elas. A nossa alegria vai ser mundana. Se a nossa alegria vai ser mundana, se o nosso riso vai ser mundano com uma piada, com uma conversinha alheia de uma pessoa, e nós nos contentar com aquilo, nós estamos alimentando a nossa carne para o diabo, o inimigo das nossas almas. E o texto bíblico aqui, ele fala sobre resistir o diabo. Então, por isso que o versículo 9, irmãos, ele traz para nós essa alerta aqui, muito grande, tremenda, profunda, porque nós temos que nos afligir, nós temos que nos entristecer, nós mesmos temos que procurar a nos deter, a ficar triste, a não ter um sorriso com as coisas do mundo. Nós temos que... É muito forte essa palavra, irmãos, daquilo que nós temos que fazer. Não é Deus que vai fazer com nós, não. O texto bíblico aqui, irmãos, ele está se referindo a nós mesmos. Afligi-vos. Afligi-vos. É com as coisas do mundo. Porque se eu me alegrar, como eu já disse, com as coisas do mundo, ficar feliz, minha vida ser uma vida tipo normal, com alegria, com felicidade, sorrindo, pulando, glorificando pelas coisas do mundo, eu estou entristecendo a Deus. Eu não estou, como diz aqui no primeiro versículo, sujeitando a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Não estou me sujeitando a Deus se eu não me afligir. Por isso que a Bíblia está falando, irmãos, é tremendo. Afligi-vos, lamentai e chorai. Olha, a gente tem que lamentar, a gente tem que chorar pelas coisas que nós estamos vendo que está acontecendo. Nós temos que lamentar e chorar nos pés do Senhor por aquelas almas que estão arraigadas, infiltradas, abandonadas, sendo destruídas pelo inimigo das nossas almas. Então, por isso que a Bíblia ela é categórica, irmãos, em nos alertar para que nós possamos afligir nós mesmos. Nós temos que ter um combate entre nós mesmos, o meu eu com a palavra de Deus, o meu ego.
o meu orgulho, a minha razão. Nós temos que ter esse confronto. É isso que é afligir, é você confrontar contigo mesmo. Não, eu não posso ficar alegre com a destruição do mundo. Eu não posso ficar alegre com a morte de uma pessoa simplesmente porque ele estava no mundo, ele estava... Não, eu não posso, irmão. Eu não posso me alegrar com isso. Eu não posso me alegrar com aquele que está hospitalizado. A Bíblia diz para nós chorar com os que choram e ter o mesmo sentimento que o outro tem de sofrimento, mas no Senhor. Então, se nós não tiver esse combate, nos afligir a nós mesmos diante de coisa que pode nos impedir, porque você infligindo você mesmo, é como diz lá em 1 Coríntios 11, né? Lá ali quando fala o assunto da Santa Ceia ali, examinai-vos, é você estar examinando. Então você se alegra com a coisa do mundo, na hora você mesmo tem que ter um embate do espírito com a carne, e você mesmo tem que falar para você: não, estou errado. Não posso me alegrar com carnaval, não posso me alegrar com o sambinha, não posso me alegrar com essa música mundana que só fala palavras profanas. Não, não posso, entende? Porque nós que viemos do mundo, nós que tivemos aquela experiência ruim no mundo, de tantas coisas, nós, quando ouvimos uma música de forró, ou de boate, ou dessas coisas, se a gente não tiver ligado, a gente balança o corpo sem querer, porque aquilo ainda, o passado ainda tem algum resto que está tentando agir na nossa carne para tentar nos impedir de obedecer a Deus, sujeitar a Deus e resistir o diabo. Porque como que nós vamos resistir o diabo se nós não aplicar esse versículo 9 no nosso coração? Como? Se nós não lamentar e chorar. Porque se eu lamentar e chorar, se eu lamentar e chorar com a alegria do mundanismo, eu estou satisfazendo o desejo de Satanás. Mas se eu lamentar e chorar por aquele que está perdido, por aquele que está ali sofrendo, descendo a sepultura sem Jesus, então eu estou agradando a Deus, que eu estou lamentando, e na minha lamentação existe aquele clamor para que Deus tenha misericórdia e compaixão daquela alma. Então, a partir do momento que eu estiver agindo dessa maneira na minha vida, buscando ao Senhor, lamentando e chorando por causa da alma que está perecendo lá no mundo, então eu estou agradando, estou sujeitando a Deus, e aí o diabo vai fugir de mim. Ele vai ver que eu não estou de acordo, né? Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Olha aí, converter o nosso riso em pranto. Nós temos que converter o nosso sorriso em pranto, porque eu vou sorrir pela derrota do meu irmão, da minha irmã. Eu não vou fazer isso, apesar que tem muitos que fazem isso, né? Mas eu não vou fazer isso. Você não pode fazer isso, senão você não está do lado do Senhor. Converter o nosso riso em pranto porque é chorar com os que choram, indiferente se ele é um assassino, se ele é um criminoso, se ele é um pedófilo, se ele é um Zé Ninguém, como diz por aí afora. Mas nós temos que ter em nós, como cristão, é o amor de Cristo. E o amor de Cristo, a primeira coisa que ele reflete é a compaixão. Se nós não formos pessoas compassivas, nós não somos convertidos. Não somos, não. Nós não somos convertidos se eu não tiver compaixão, né? Eu vi uma conversa um tempo atrás aí,
deve ter 2 ou 3 semanas, né? Eu ouvi, alguém me falou, eu escutei somente, de uma pessoa que foi detectada com câncer, e a pessoa daquela família pediu para ninguém orar por aquele que está com câncer. Aí, o que eu pensei, que eu analisei, eu falei, Jesus, se eu, como cristão, pedir oração na igreja ou no grupo, para não orar por aquela pessoa que está com câncer, então eu estou completamente fora dos padrões da palavra de Deus, porque eu não estou tendo compaixão, não sou compassivo com aquela pessoa, indiferente se ele é católico, se ele é um bandista do candomblé, se ele é de outra religião, indiferente. A Bíblia, ela não nos chama, esse texto bíblico, ele nos leva a ter um entendimento que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos fazer acepção de pessoas. Isso não quer dizer que você tem que estar ali junto com a pessoa, apreciando as mesmas besteiras que ele fala, não. Mas é orar por ele, é ter compaixão dele e pedir a Deus misericórdia e compaixão para salvar a alma daquela pessoa. Então nós temos que afligir-vos. Olha aí, é tremendo. Depois você medita e busca para você ver. Afligir-vos, lamentar e chorar, e converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Porque como que eu vou ficar alegre, né, com a morte do fulano sem Cristo, com a morte do meu irmão, né, que às vezes afastou dos caminhos do Senhor, distanciou dos caminhos do Senhor. Infelizmente, irmãos, eu vou falar aqui a respeito do amor, e está faltando esse amor nas igrejas. Infelizmente está faltando. Eu falo nas igrejas, eu estou incluindo católica, estou incluindo as evangélicas, não existe mais amor. Existe amor por aquele grupinho que você tem consideração por ela. Mas quando a pessoa afasta, você quer ver uma coisa que nos afasta? Você quer ver se um irmão da igreja ali, ou presbítero, ou pastor, ou louvorista, ou tecladista, se ele cai em adultério com outra pessoa, no ato de corpo a corpo? Irmãos, dificilmente ele não é isolado. Ele é olhado com um olhar atravessado. Isso, eu vejo isso, eu sei disso. Ele é rejeitado, indiretamente ele é rejeitado, ela é rejeitada. Irmãos, e o Senhor, Ele não nos chamou para isso. Isso não é o papel da igreja. Por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque nós temos que adaptar dentro de nós o amor de Cristo, para que nós venhamos a olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão e misericórdia, porque o inimigo, ele deu brecha, o inimigo levou ele a fazer aquilo, mas há uma recuperação. Há um arrependimento a partir do momento que nós abraçar aquela pessoa e com amor verdadeiro dizer para ele, se arrepende, deixa, isso vai te levar para o inferno, com amor e carinho. E às vezes a pessoa isola o outro, como eu sempre gosto de falar em Provérbios capítulo 6, versículo 16. As 7 coisas que abomina os olhos de Deus. Deus vomita da fofoca entre irmãos. É o que mais tem na igreja, irmão. É um falando, pastor falando do membro, o membro falando do pastor, e um do outro e outro do outro. Isso é na igreja católica, isso é no meio alheio. Irmão, faltou amor na terra. Então vamos ficar com isso aqui. O único jeito do diabo, para você e para mim, que quer levar a sério essa palavra, o único jeito de nós expulsar Satanás da nossa vida
não permitir que ele entre e ganhe campo na minha vida espiritual, ministerial, financeira e conjugal, é sujeitando a Deus, é obedecendo a Deus e nos afastando das coisas mundanas. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então por isso que fala aqui, versículo 9, medita nele e traz para você, faz um apanhado da profundidade desse texto bíblico. Nós temos que nos afligir. Nós não podemos chorar com o mundo, no choro deles. Nós não podemos nos alegrar com as coisas do mundo, com as piadinhas, com as belezas, com as coisas do mundo. Nós não podemos lamentar com as coisas deles. Nós temos que lamentar pelo que está acontecendo com eles, diante de Deus. Eu acredito que você está entendendo. Eu vou ficar por aqui, encerrando aqui Tiago, capítulo 4, versículo 7 até o 9. E o versículo 10, para encerrar, já 21 minutos. Aí a Bíblia fala assim, humilhai-vos na presença do Senhor. Eu vou deixar isso para encerrar amanhã, porque eu não gosto muito de passar muito tempo, não. Que aí depois disso tudo vem essa palavra maravilhosa para nós conseguir ser alcançado pelo Senhor. Vamos orar? Pai querido, Deus soberano, maravilhoso, eterno e fiel, eu te agradeço por esta manhã, pela noite que fomos sustentados pelo Teu Espírito. Te agradeço, Pai querido, por esse irmão, essa irmã, essa família, ó Deus, que tem me seguido, que tem estado junto comigo nos vídeos da madrugada, da oração, da palavra do Senhor. Pai querido, traz libertação sobre nós. Ensina nós, Pai querido, a examinar nós mesmos e nos afligir. Pai querido, nos policiando, olhando para dentro de nós aquilo que nós estamos fazendo que está compatível com o mundo, para que nós venhamos a ser libertos e alcançados, Pai, pela misericórdia e graça do Senhor. Para que nós, ó Deus, venhamos sujeitar-vos, como diz a Tua palavra, a Deus, e o diabo fugirá de nós. É o único meio, Pai. É nós obedecemos a Tua palavra. Ensina nós obedientes, a ser obediente. Nós colocamos, eu coloco, Pai, a minha mente, meu coração cativo à obediência do Senhor nesta manhã de quinta-feira. E peço, Senhor, abençoe esse irmão, essa irmã, essa família, liberta os hospitalizados, as crianças, liberta as crianças da pedofilia, liberta, Senhor, as mulheres do feminicídio, liberta, Pai querido, os andarilhos, moradores de rua, aquele que está no manicômio, taxado como louco, como retardado. Liberta, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo homem, mulher que vive no mundo da criminalidade. Traz libertação, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Joga por terra, destrói essa guerra. Destrói, Pai querido, essa guerra no mundo espiritual contra a Tua igreja, contra a minha vida, para nos destruir, Pai. Destrói. Destrói, em nome de Jesus Cristo, destrói essa guerra espiritual. Joga por terra esses demônios. Em nome de Jesus Cristo, traz libertação hoje sobre nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Aqui é o pastor Leôncio Gama. Um abraço, um beijo no coração para todos. Se você puder, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.